O nosso próximo palestrante, o senhor Márcio Chaliol, é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é gerente de produção agrícola e CEO da Gebana Brasil. Seu trabalho específico se concentra na certificação de grupos de produtores, assistência técnica e desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao sistema de produção orgânica. Sua palestra tem o tema de Encontrando ligações entre os pequenos produtores e a soja responsável. Bom dia. Alô, bom dia. Fala um pouquinho mais alto. Vamos aqui, que esse aqui é um pouquinho mais baixo. Desculpa, eu tô com a voz um pouco ruim. Então, qualquer voz de frango aí der uma desafinada aí, vocês me perdoem. Não é o normal. Gostaria de agradecer para começar a RTRS por ter convidado a gente e colocado no painel, que eu acho que é bem oportuno. A gente se identifica em diversas situações com os demais palestrantes. O Luiz esteve há pouco tempo com a gente aqui na região oeste, produtores que nós acompanhamos, e no sudoeste. Então, dadas suas devidas proporções, a gente tem uma situação muito similar. Do ponto de vista de dificuldades, pontos críticos, potencialidades também. Então, a gente se identifica bastante. Então, para começar, apresentar um pouco a Gebana. Então, a Gebana é uma empresa suíço-brasileira, tem capital suíço, a maior parte. Está localizada, na verdade, a sua sede é realmente em Zurique. E começou com um grupo, uma associação de mulheres consumidoras. Então, iam comprar basicamente fruta e verdura nas feiras e viam a situação, mundo afora, de empresas que até vendiam orgânico, muitas vezes sem selo, era um selo geral da IFOAM, que não tinha um controle de certificação e inspeção a campo, e patrocinados por multinacionais estrangeiras, exploravam mão de obra local, muitas vezes situação de trabalho escravo, e não remunerava o produtor, que sempre foi um dos preceitos da agricultura orgânica, valorizar o produtor, especialmente o pequeno, para que, além do aspecto ambiental, também valorizasse o social, integrando os dois. Então, o principal foco foi o comércio justo, nesse caso. Depois, o comércio justo e a agricultura orgânica sempre tiveram um viés muito próximo, e a agricultura orgânica tomou uma proporção maior. Aí, justamente por trabalhar com produção orgânica cada vez abrangendo mais culturas, mais tipos de alimentos, ela passou a comercializar com uma empresa brasileira que está situada em Capanema, que era situada em Capanema, e de tão estreita que ficou a relação, começou a acompanhar mais e decidiu ela fazer a operação como um todo, para poder realmente beneficiar mais os produtores e não, como era a empresa, simplesmente ser um negócio. Então, prova disso são as dificuldades financeiras que a Gebana passa, a Gebana Brasil, que são anuais, né? Seja pelas dificuldades em produzir, pelo mercado, o mercado é amplo, na verdade, mas a produção é bastante restrita. Então, um dos nossos maiores entraves é conseguir todo ano sobreviver e se manter no mercado, com a perspectiva eterna de que o mercado é grande, só falta se conseguir ter o volume suficiente para sobreviver, para entrar nesse equilíbrio. Então, em 2002, a Gebana se instalou no Brasil, assumindo essas operações. E aí, uma pequena imagem do site suíço, que comercializa produtos do mundo todo, entre eles de Capanema. Então, eu vou comentar um pouquinho mais dos produtos. Então, já dei uma adiantada um pouco. Também, além do Brasil, a Gebana tem uma unidade na Holanda, que faz a parte de importação, né, um dos maiores portos da Europa. Também na África, Togo, Burkina Faso e Tunísia. Então, no Brasil, a empresa se chama a Razão Social Cataratas do Iguaçu, às vezes aparece assim. Então, temos uma filial em São Paulo, que é um filial mais de recebimento, e Paranaguá, a parte de exportação. Eu já comentei. Vamos lá, então. A visão da empresa, tanto a visão quanto a missão, está muito ligada à agricultura familiar. Então, a gente acredita que fazer produção orgânica é a forma mais fácil de você conseguir valorizar
e mostrar para o produtor, para os consumidores, o valor que a agricultura familiar tem. Então, o nosso objetivo é a gente conseguir mostrar isso para o mercado consumidor e, ao mesmo tempo, do lado do produtor, conseguir trazer um pouco das respostas que ele precisa. Infelizmente, os produtores orgânicos não têm uma voz ativa, ou quando tem, está muito ligada a determinados setores que também ficam mais na mão do consumidor do que do produtor. Então, a gente, como tem um lobby de agricultura dos grandes produtores muito forte no Brasil, o pequeno fica um pouco suprimido, ou quando não é suprimido, fica nas mãos de mais interesses ideológicos que não são tão produtivos. E a gente acredita assim como a Tecnoserve, que a gente consegue reverter isso produzindo mais, não simplesmente subsidiando o pequeno. Então a gente não quer esmola, digamos assim, os produtores não querem esmola, querem ter um sistema produtivo viável para aumentar a produção e que o mercado ajuste isso. Nós acreditamos nisso. Então aqui um pouco os produtos que nós trabalhamos, basicamente começou com soja, que sempre foi a cultura mais valorizada a nível mundial na produção orgânica. Sempre teve um sobrepreço maior, mas aí entrou num paradigma de que orgânico que era esse, focado numa cultura. Então começamos a trabalhar com rotação, com milho e trigo, e hoje tem uma infinidade de culturas que nós trabalhamos, aveia branca, centeio, outras culturas de inverno secundárias, inclusive de verão também. Então os desafios, como eu comentei, aumentar a oferta com qualidade, ter uma produção livre de contaminação. Então o transgênico para nós, a gente achou que ia ser um pesadelo, e de fato tem sido, basicamente na cultura do milho. É quase impossível comercializar milho sem traço. E, por um lado, nós temos brasileiros ecologistas que também são xiitas, e para eles o orgânico não pode ter nenhum traço. Então, como você vai fazer isso? Uma situação de campo, uma cultura que é alógama, que poliniza com lavouras vizinhas, com produtores convencionais que não têm o dever de fazer barreira. Quem tem o dever de fazer uma barreira é o produtor orgânico. Então, quem produz limpo tem que ter o cuidado. Na mesma situação de outros casos, mas no orgânico acho que é mais ridículo que existe. O orgânico tem que fazer sua barreira porque o vizinho pode contaminar ele. Então, são as contradições que existem, e a gente não entende e não consegue explicar, nem reverter. Então, e a principal carência, que é o que a gente tem batido muito nos últimos anos, é a questão de pesquisa. Nós precisamos de tecnologia que consiga dar aporte para assistência técnica e para conseguir converter isso em algo viável. Então é algo que, se nós tivéssemos uma lógica a nível governamental, privado, de fazer um investimento proporcional em insumos, tecnologias limpas, a gente teria muito mais oferta, mas a gente não tem. Se for avaliar em percentual, isso deve ser 0,0 não sei quantos por cento, algo muito pequeno aplicado em tecnologias limpas. Isso poderia ser simples se fizesse simplesmente validação, simplesmente copiar o que existe em outros países, trazer para cá e validar, adaptar. Mas isso também não é feito por falta de ter uma política séria que contemple isso. Então, oportunidade. Então, a gente vê a bonificação, sem dúvida, é uma oportunidade para nós como empresa, embora tenha esse fim mais do pequeno produtor. E logicamente para o produtor, tanto para o pequeno quanto para o grande, é um chamariz, né? Nós temos produtores de 5 hectares que nós acompanhamos até 800, então são perfis muito diferentes. Então é uma tendência mundial, a gente vê isso na Europa, se consolidou já fazem anos, no Brasil cresceu também, mas não na medida que se esperava, considerando que o Brasil tem uma sociedade muito rica que poderia ter um olhar um pouco mais pro orgânico diferenciado, não só pensando no seu alimento como algo limpo, sem nenhum resíduo de agroquímico, mas vendo um pouco mais a parte socioambiental como um todo. E aí os Estados Unidos também, que a parte orgânica cresceu muito nos últimos anos, e como é um mercado grande, que tem um poder aquisitivo, eu acho que também daí é legal que a indústria de insumos agrícolas também teve um olhar para isso, e hoje tem muitos pescadores que nunca
sonharam em pesquisar a produção orgânica estão conseguindo fazer isso por uma simples demanda do setor. Então é uma mudança interessante, que ainda não aconteceu no Brasil. Até na Argentina aconteceu em certa forma, mas no Brasil a gente não vê. Então, e da mesma forma representa pouco no mercado atualmente, como tem uma perspectiva, a tendência é só aumentar. A gente não vê como reduzir. Então, como nós trabalhamos como empresa, como Gebana, como representante dos produtores, então a gente vê, a gente sempre coloca nas primeiras palestras quando aborda o produtor, primeira situação, ele tem que ter uma certificação que garanta para ele um selo e mostre ao consumidor que ele é orgânico. Inclusive, legalmente, isso é proibido. Você não pode rotular, colocar que o produto é orgânico sem ter uma certificação por trás que ateste. Então, a qualidade como um todo vai dar isso. Então, a gente trabalha muito forte na produção. Então, essa dificuldade de produzir mais, armazenar, processar e industrializar. Então, a parte de segregação, acho que é um dos primeiros conceitos da produção orgânica hoje, porque você tem que segregar isso, identificar, conseguir realmente que não contamine, seja na parte de produção de insumo, produção a campo, produção industrial. Isso a gente sabe porque nós industrializamos, temos uma série de produtos, subprodutos dessas culturas. Então é uma dificuldade grande, e depois a parte comercial, logicamente, que aí é um pouco mais simples, mas para ser viável a estrutura temos que buscar clientes que tenham uma valorização, que dê uma valorização maior para o que a gente faz, porque, queira ou não, sobre o preço também não é tão alto se considerar todos os custos que tem, além do risco, de forma geral. Então, tudo isso vai chegar na ponta que geralmente o agricultor quer conseguir agregar valor de forma mínima, valorizar minimamente. Então, as certificações eu vou pular um pouco, em função do tempo. Então, a gente trabalha, o nosso foco principal é a produção agrícola, justamente fazer com que o produtor consiga planejar isso ao longo do tempo. Nós também fazemos trabalho de produção de insumos, então nós fazemos parcerias ou até produzimos diretamente a questão de sementes, temos uma OBS própria, fazemos parcerias com empresas maiores, nacionais e internacionais, para ter licenciamento dessas sementes e conseguir manter o material convencional mínimo, para não depender de uma sementeira terceira que eventualmente possa estar contaminada. Então, tudo isso é um trabalho que a gente foi desenvolvendo e acho que tem sido bem importante para garantir. Então, a gente sempre trabalha com esses dois conceitos, ideologia e profissionalismo. Então, historicamente nós tínhamos produtores muito ideologistas. Gostam do orgânico, querem fazer tudo, se ele produzir a metade, por exemplo, do que o convencional produz, um valor de produtividade, ele se mantém na produção mesmo com prejuízo. Então a gente vê que isso não é legal, a gente tenta conscientizar o produtor e mostrar para ele que o orgânico não é a lei do mínimo, ele tem que investir, ele pode produzir tanto quanto o convencional, só que ele tem que lançar a mão do que existe no mercado ou até buscar. E por outro lado, simplesmente o profissionalismo não resolve, porque tem que acreditar no orgânico, tem que ter uma dinâmica de você trabalhar, porque não é na base de pacote, é um sistema de produção que em cada situação ele varia. Então, conceitos gerais também eu vou pular da produção orgânica, que acho que não é o caso para hoje. Então, também algumas etapas mais de campo, assim, que a gente aborda mais a nível de produtor. Opções de fertilizantes também que nós buscamos, vamos desenvolvendo ao longo do tempo. Continua. Então, aqui alguns experimentos. Então, nós ficamos muito tempo parados, nós ficamos vários anos, nisso que eu comentei da lei do mínimo, esperando que simplesmente o produtor jogasse semente, aplicasse algumas aplicações de defensivo, permitidos, naturais ou biológicos, e colhesse o que fosse. Então, a partir de avaliações aí de rentabilidade, a gente viu, que já sabíamos no caso, mas a gente quis colocar no papel e com rigor científico. Então, fizemos parceria, inclusive, com recursos da própria Solidariedade, através do RTRS, de fundos, na verdade. E um dos pontos foi a avaliação econômica e socioeconômica, para avaliar e mostrar essa grande variação entre perfil de produtor. Então, tem produtor que, geralmente os pequenos, que não investem, então tem uma rentabilidade muito pequena. Tem pequenos que até investem, e por situação de campo consegue ter uma rentabilidade muito maior que qualquer produtor convencional, transgênico.
E os grandes, que geralmente investem e controlam, conseguem ter uma rentabilidade boa, mas são situações de campo. Então a gente decidiu colocar uma série de experimentos a campo, com parcerias que estamos fazendo ao longo do tempo, para comparar isso, desde variedades, adubação, questão de controle de praga, doença, rotação de cultura, mecanização. Então temos conseguido fazer dentro de um certo perfil restrito, assim, com limitações de maquinário pessoal, mas os resultados são bem promissores. E também é uma questão motivacional. O agricultor orgânico chegou a um ponto que ele viu o vizinho comprando um pacote de RR2, com semente, com adubo, vinha para casa com um monte de novidade, mesmo que muitas vezes não fosse tão eficiente, e ele não tinha novidade. Então a gente decidiu fazer isso como também uma forma dele sentir que o orgânico não era essa lei do mínimo e que ele poderia produzir mais. E realmente teve um resultado bom. Então, da parte de maquinários também, tem novas opções de ferramentas de controle de ervas daninhas, testamos, o apoio sempre do John também nos projetos. Aí algumas fotos também dos ensaios, então nós testamos 3 anos. A dificuldade é que, às vezes, nós conseguimos recurso por um projeto, geralmente também solidariedade, e conseguimos fazer alguns ensaios bastante restritos. Porém, isso fica muito limitado. Porque o recurso, se a gente não tiver uma fonte de financiamento e subsídio por um projeto, nós temos que descontar do prêmio do produtor ou da rentabilidade final da empresa. Então, isso a longo prazo não é sustentável. A empresa não consegue se manter e ter um horizonte aí que garanta continuidade. Então, alguns outros equipamentos em adaptação. Alguns exemplos. Então, desafios e perspectivas. Primeira coisa do sistema tecnológico. A gente vê que tem uma carência muito grande de insumos e equipamentos. Então, para isso, a gente tem que buscar... a forma mais simples seria buscar em outros países, identificar oportunidades de fertilizantes, de defensivos, equipamentos e adaptar. É uma etapa um pouco mais simples, mas mesmo assim precisa de muito critério, de profissionais gabaritados e com um olhar diferente, mais holístico, para conseguir avaliar isso, se está sendo eficiente ou não. Isso a gente consegue fazer, mas dependeria de um esforço muito maior, muito mais conjunto. Depois, o manejo das lavouras também, a mesma situação. A gente precisaria de ferramentas que fossem mais eficientes. Aí tem que se criar um sistema. Isso não vai ser feito por uma empresa, por um grupo de produtores, é todo um conjunto. Para isso temos áreas de ensaios também, próximas aos agricultores, que favorecem. E uma das razões também da gente estar aqui é buscar diferenciação de selos. Então, para nós, o RTRS é interessante porque a gente, além de ter uma outra visão, sair um pouco da visão do orgânico, que às vezes por um lado, a princípio é mais ampla, mas a gente fica um pouco isolado do ponto de vista tecnológico, é aceder essa tecnologia que existe no convencional, na soja comum, digamos, no tradicional, e além do mais atender mais produtores que a gente possa abordar e plantear essa situação, colocar isso como um diferencial. E para isso o RTRS acho que tem dado um panorama muito interessante, muito claro. E logicamente também a questão dos prêmios também é um prêmio a mais para os produtores e vem a agregar para eles. A questão também de produtos diferenciados, nós estamos buscando também novas espécies, variedades, que a gente consiga colocar nesse sistema integrado e no fim gere um preço adicional. Então o que eu tinha para falar era isso, uma forma geral. Fica o contato e nós estamos abertos para parcerias de todas as formas. Obrigado.